tá bom? Então, a gente tá nesse, assim, as pessoas ficaram muito tempo nesse impasse, né? Então, você tem essas duas características conflitantes e então a gente precisa encontrar uma forma de juntar esses dois modelos, né? Que foi justamente o que foi feito, né? Essa é a primeira coisa que vem à cabeça. Então, vamos pegar uma látice, vamos pegar um grafo aleatório e juntar os dois. E vamos ver se a gente consegue ter as duas propriedades que a gente está buscando. Ok? Que foi justamente o que Watts e Strogatz fizeram em 98, mais ou menos. Eles propuseram um modelo, tá? Que é uma látice, tá? Regular, em que a gente tem uma probabilidade diferente de zero de existirem arestas aleatórias independentemente da distância dos nós, tá? Então, vamos tentar analisar esse modelo de Watts e Strogatz. Quão bem ele reflete, então, as redes complexas? Vocês acham que é suficiente esse modelo aqui? Você acha que a gente vai conseguir todas as características que a gente precisa? Professor, mas aí pega uma látice e depois randomizou ela? Pega a látice, aí gera todos os links locais. Depois disso, pega cada par de links de nós e coloca uma probabilidade P pequenininha, que é próxima de zero, né, de existir um link longo aqui. Tá? Então, você vai ter uma látice, só que vai ter alguns links que são longos, tá? Poucos. E aí, o que Watts e Strogatz fizeram foi provar que um P muito pequenininho aqui é suficiente para a gente conseguir simular um mundo pequeno nesse modelo, tá? Tá vendo? Então, eles pegaram aqui num extremo a probabilidade P igual a 0 e no outro extremo a probabilidade P igual a 1, tá? E aqui no meio, em que a probabilidade é mais ou menos meio, né, a gente observa como que o coeficiente de clusterização se comporta. Você vê que ele é bastante robusto, tá? Então, assim, ele começa... Então, até meio, ele não se altera. O coeficiente de clusterização é bem grande. Então, a partir de meio, é que ele começa a decair, tá bom? Porque aí você, cada vez mais, está chegando num grafo aleatório. Tá? Você tem muito mais vizinhos longe do que vizinhos perto, nessa extremidade aqui, ok? E aqui a gente tem o grafo do caminho médio. E você vê que o caminho médio, ao contrário do coeficiente de clusterização, em função dessa probabilidade de terem links aleatórios, ele decai rapidamente. Tá? Então, rapidamente aqui, a gente diminui o caminho médio do nosso grafo. Então, com probabilidades bem pequenininhas, a gente já tem um diâmetro que é da ordem de log de n. Tá bom? Então, esse foi um dos primeiros modelos assim, bem-sucedidos para redes complexas, tá? que é o modelo de Watts e Strogatz, de 98. Tá bom? Tá, isso aqui está analisando que a distribuição de graus desse modelo de Watts e Strogatz, ela ainda é uma distribuição Poisson. Tá bom? Tem mais um tipo de redes que a gente encontra muito na prática, né, de redes sociais, que são as redes livres de escala. Tá? O que são redes livres de escala? São aquelas redes em que a gente tem uma quantidade muito pequena de nós que tem um grau muito elevado. Tá? Então, alguns nós são super populares. E a gente tem muito poucos deles. E a grande maioria dos nossos nós tem um grau muito baixo. Então, a grande maioria, assim, não conhece quase ninguém. Mas tem alguns poucos indivíduos que conhecem quase todo mundo. Tá bom? Então, redes que têm essa distribuição de graus, a gente vai definir ela um pouco mais formalmente daqui a pouco, a gente chama de redes livres de escala. Tá bom? Então, a distribuição real, né, dos graus, então, se aqui você tem o grau do nó, tá, gente? E aqui o número de nós, tá? É isso mesmo? Então, você tem um comportamento como se fosse uma hipérbola,
né? Vocês lembram de hipérbola, gente? Que as hipérbolas têm duas assíntotas e nas duas elas é simétrica em relação à origem. E aí, nas duas assíntotas, a hipérbola vai para o infinito. Tá? E aí, o que acontece? Se você pegar a escala log-log dessa distribuição de graus, você tem exatamente uma reta. Ok? Então, se você plotar a distribuição de graus de uma rede livre de escala e colocar numa escala log-log, você vai ter uma reta. Ok? Então, no início dos anos 2000, tinha uma infinidade de paper, era só você pegar uma rede qualquer, um exemplo, na internet, alguma rede específica da internet, e aí você fazia distribuição de graus, fazia a curva log-log, mostrava que era livre de escala e pronto, você tinha um paper, sabe? Então, essa propriedade, por que as pessoas estavam tão animadas ao encontrar essa propriedade? Porque ela é presente em várias redes na prática, né? Então, por exemplo, se você pegar a rede de viagens aéreas dos Estados Unidos, você tem essa propriedade de ser uma rede livre de escala. No entanto, se você pegar a rede de estradas, você não tem. A rede de estradas, como você não tem arestas que pulam distâncias muito grandes, né? Você tem que sempre passar pelo ponto intermediário antes de chegar no outro. Aqui você tem uma distribuição Poisson. Mas no tráfego aéreo você já tem Essa distribuição é chamada de Power Law. Não sei se eu mencionei para vocês, se eu falei esse termo, né? A gente chama esse tipo de função de Power Law. Ok? Mas o que ela quer dizer, basicamente, é isso, né? Você tem poucos nós muito populares e a grande maioria muito pouco populares. Ok? Outra importante característica das redes livres de escala é que elas são muito robustas a falhas aleatórias ou acidentais de nós. Então, se você tem uma rede livre de escala e você começar a remover nós aleatoriamente dessa rede, tá? Essa rede ela é extremamente robusta a isso. Então, o diâmetro dela não vai modificar muito, ela não vai perder conectividade, tá? No entanto, se você tem uma rede aqui com a distribuição de Poisson, de graus, e você começar a remover nós aleatoriamente, muito rapidamente você vai desconectar a sua rede. Ou seja, se você pegar dois nós quaisquer, a probabilidade de ter um caminho ligando os dois nós vai ser baixa. Tá? Então, aqui rapidamente você desconecta a sua rede e aqui demora para você desconectar a sua rede. Por que demora para desconectar a sua rede? Mas isso só é válido se você não pode conscientemente escolher qual nó você vai retirar. Você pega qualquer um. E aí, como você está pegando um nó aleatório, a probabilidade de você pegar aquele nó que tem um grau muito alto é pequena. Tá? Então, você vai... O que esse processo faz? Ele retira vários nós que têm pouca conectividade, tem pouca influência na conectividade da rede como um todo. Ok? Mas, se você for um adversário, vamos dizer assim, mais poderoso, e você puder escolher quais nós remover da sua rede, e você for justamente naqueles nós que a gente chama de hubs, né, aqueles poucos nós que têm o grau alto, aí você desconecta a sua rede quase que imediatamente. Tá? Então, por um lado, essas redes elas são robustas se você tem acidentes. Então, a internet ela é robusta a acidentes. Tá? A web ela é robusta a acidentes. Mas ela não é robusta a ataques a servidores específicos. Então, se existir um adversário que souber escolher quais pontos atacar, ele muito rapidamente desconecta a rede como um todo. Tá? A rede é muito vulnerável a esse tipo de ataque controlado. Tá, aqui só alguns gráficos de como que o caminho médio decai à medida que a gente vai removendo nós da rede. Tá? Então, no caso da rede livre de escala,
olha só, se a gente tem a remoção aleatória, azul, olha só, a gente remove 20% dos nós, 40% dos nós, 80% dos nós. Olha só, a distância média não mudou, ela continua constante, a rede é completamente resiliente. Mas, se a gente souber quem a gente remove, ela já desconecta logo aqui no início, tá? Então, assim, 10% de nós é suficiente para você desconectar a rede. Então, por último, gente, assim, algumas pessoas tentaram explicar esse comportamento. Então, por que a gente encontra na prática essas redes que são livres de escala? Tá? Então, esse pessoal aqui, o Barabás e Albert, eles bolaram um modelo de evolução da sua rede, de crescimento da sua rede, que eles chamaram de crescimento de anexação preferencial. Tá? O que isso acontece? Você vai crescendo a sua rede, adicionando um nó em cada passo. Tá? Só que quando você adiciona um nó à sua rede, com quem que ele vai conseguir, vai escolher se relacionar? E aí o modelo fala que os novos nós, eles tendem a preferir aqueles nós que já são bem conectados no modelo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem esses dois e vai adicionar um terceiro, para ele tanto faz, esse ou esse. Então ele vai conectar em qualquer um dos dois. Tá? Vai conectar os dois. Tá? Quando a gente conecta mais um nó, né, para ele, novamente, tanto faz. Ele vai pegar dois desses caras aqui. O próximo, tá? Por enquanto a gente tem uma rede triangular, né? Então ele vai sempre adicionando pegando dois vizinhos, quaisquer. Tá? Só que quando a gente chega nessa situação aqui, tem alguns nós que tem grau 3 e outros que tem grau 2. Então, esse nó novo vai preferir aqueles que têm grau 3. Tá? E isso vai acontecendo em todas as iterações. Os nós novos sempre vão preferir, eles podem escolher só um número constante de vizinhos. Tá? Eles não podem entrar na rede e já conectar em todo mundo. Eles podem conectar só o número K, que é constante. Então, como que eles vão escolher esse número K? Eles vão sempre pegar aqueles nós que têm o maior grau. Ok? Então, se você repetir esse procedimento, até criar uma rede grande, você vai ter uma rede livre de escala. Tá? Então, meio que esse ditado, né, de que o rico ele fica cada vez mais rico. Né? Então, essa característica é um modelo muito simples, mas ele explica por que essas redes que a gente encontra na prática são livres de escala. Ficou claro para vocês esse modelo aqui de evolução da rede? Se cada novo membro, né, só quer fazer amizade com aqueles que já são os mais populares, a popularidade desses poucos ela vai só aumentando. Né? Ok? Então, gente, vamos ver alguns exemplos, tá bom? Então, o primeiro exemplo óbvio é a internet. Né? Quais as propriedades que a internet tem? A internet, né, repetindo aqui, é a rede formada por roteadores, computadores pessoais, né, e as conexões, em geral, cabeadas entre os mesmos. E, ultimamente, cada vez mais a gente tem dispositivos como esse, que também fazem parte da internet, e aí a gente tem uma conexão sem fio, ok? Então, quais as propriedades que a internet tem? A distribuição de grau dela é power law. Então, a internet é uma rede livre de escala. Essa propriedade ela tem. Na verdade, das propriedades que a gente estudou, essa é a única que aparece na internet, porque a propriedade de mundo pequeno não aparece na internet. Tá? Então, a rede física de internet ela não é um mundo pequeno. Você não tem um diâmetro logarítmico nela, não. Agora, vamos pegar a rede web agora, tá? Que é formada pelas páginas web. Quais as características que aparecem aqui? Novamente, ela é livre de escala, tá? E, além disso, ela é também um mundo pequeno. Então, a web, ela é tanto livre de escala como ela é um mundo pequeno. Tá? Outro exemplo, a rede entre os atores de Hollywood. Né? É uma rede pequena,
com altíssimo coeficiente de clusterização. Cadê? Aqui não fala ainda não, né? Mas é uma rede assim, ó, eles falam que o Kevin Bacon, né, está no centro de Hollywood, né, que ele tem a menor distância até os outros atores. Outro exemplo, a rede de cientistas e coautoria de artigos na área de matemática e ciência da computação. Novamente, a gente tem uma rede pequena, com diâmetro pequeno, constante aqui, e um coeficiente de clusterização alto. Tá? Então, aqui, só mais uma coisa, né? Voltando ao experimento de Milgram com as cartas, que eu descrevi no começo, vocês lembram? Que era escolhida uma pessoa destinatária, e aí as pessoas, né, as pessoas remetentes, elas pediram para elas encaminhar essa carta, dado que a gente sabia o nome e o endereço da pessoa destino, tá? E as cartas só poderiam ser repassadas, encaminhadas para pessoas que você conhecesse pessoalmente, tá? E aí o que a gente deduziu desse experimento é que existem caminhos muito curtos, né, nas redes sociais. Então, apesar de um tamanho muito grande, as redes sociais têm um diâmetro pequeno. Mas tem mais uma coisa que a gente pode deduzir desse experimento. Algum de vocês consegue pensar em mais uma coisa que é não intuitiva que esse experimento demonstrou? O que a gente descobriu é que as pessoas conseguem encaminhar a carta para a direção certa com informação puramente local. Tá? Então, na época não tinha internet, que você ia lá na internet e descobria, né, um monte de coisa sobre a pessoa. Você só tinha o nome da pessoa e o endereço dela. Tá? E aí você simplesmente pensava no seu ciclo de amizades, conhecidos, suas proveniências geográficas, e você tomava essa decisão cegamente, só tendo informação local sobre o caminho, sobre a rede como um todo. Então, se você fizer esse tipo de roteamento, né, para quem é familiar com o termo roteamento, né, de redes de computadores, se você fizer esse tipo de roteamento numa rede qualquer, a chance de você chegar no destino certo é muito pequena. A internet, ela tem uma estrutura extremamente centralizada para roteamento, tá? Então, quando os pacotes navegam na internet, a gente tem roteadores com tabelas enormes de endereços de servidores de tudo, qualquer parte do mundo, tá? Então, o roteamento na internet, ele é feito de uma forma extremamente centralizada. E aqui na rede social, a gente faz uma coisa completamente descentralizada, gulosa, né, no sentido de que é um chute, você faz tendo informação local apenas, e que dá certo. Tá? Então, tem uma pessoa que é o Kleinberg que parou para pensar sobre isso. Será que o modelo de Watts-Strogatz é suficiente para explicar também essa propriedade? O Kleinberg, ele se colocou essa questão, né? Por que a gente consegue achar caminhos curtos de forma local e gulosa, né, nas redes sociais? Tá? Então, ele criou um modelo que é parecido com o modelo de Watts-Strogatz, no sentido de que ele tem uma lattice com dois parâmetros. Então, esse último modelo de Kleinberg é uma melhoria do modelo de Watts-Strogatz, que tenta explicar essa característica, tá, de busca local dar certo. Ok? Então, como que é o modelo de Kleinberg? É uma grade, tá? Ele supõe que a lattice seja... Você pode usar quantas dimensões você quiser. Nesse caso, a gente usou 2 dimensões. Tá? E a gente tem 2 parâmetros constantes, P e Q. P é a distância para você ter uma conexão local. Tá? É o peso dessa aresta local aqui. E Q vai ser o número de contatos de longa distância. Tá bom? Até aí é a mesma coisa que o Watts-Strogatz fizeram. Só que aí o que o Kleinberg propôs? Ele propôs... colocar a probabilidade, né, dessas arestas de longa distância existirem inversamente proporcional à distância entre os 2 pontos. Tá? Então, se você tem um ponto relativamente próximo aqui na lattice,
Então, assim, a probabilidade é 1 sobre D, tá? Elevado a R, que é uma constante, tá bom? Que é isso aqui, tá bom, gente? A probabilidade é essa. Então, o que acontece? Quando D é grande, a probabilidade de ter aresta é pequena. Quando D é pequeno, a probabilidade é grande. E aí, a gente pode controlar esse parâmetro R aqui, esse expoente. Quando R é igual a 0, tá? A distância, isso aqui passa a ser 1, certo? Então, a distância passa a não importar mais na probabilidade de ter uma aresta de longa distância. Ou seja, a gente reduz o modelo ao modelo de Watts-Strogatz, quando R é igual a 0. E aí, quando R aumenta, né, quando a gente aumenta a função desse denominador aqui, mais a distância passa a importar na distribuição dessas arestas de longa distância. Então, quando R é muito grande, a gente quase não tem arestas de longa distância, muito longa. Tá? Elas são concentradas mais aqui, né, no local. Certo? Então, a única mudança que Kleinberg propôs é essa, que a distribuição aqui de arestas vai seguir essa função. Tá? Então, o que acontece? No caso de Watts-Strogatz, né, quando R aqui é muito pequenininho, é igual a 0, a gente tem arestas que são aleatórias, né, são muito longas. E no caso, quando R é grande, a gente tem arestas de longa distância que não são nem tão longas assim. Tá? E aí, agora, ele vai rodar o algoritmo de roteamento guloso local, né, que é essa busca local e gulosa, né, ou esse encaminhamento da carta do experimento de Milgram. Né? Então, ele vai rodar um algoritmo nesse modelo aqui, que vai simular o experimento de Milgram. Ok? Tá? Então, em cada passo, o protocolo é o seguinte: você vai encaminhar a mensagem para aquele nó que tem a localização mais próximo do destino, e você tem a localização do destino. Tá bom? E aí tem algumas coisas que ele assume aqui, que eu não vou entrar em detalhes, ok? Que são alguns detalhes do algoritmo. E aí, o que ele descobriu? Que quando R é igual a 2, exatamente, ou igual ao número de dimensões do seu modelo, tá? Porque aqui o nosso modelo está em 2 dimensões. O número de passos que você precisa encaminhar a carta é ordem de log n ao quadrado. Ou seja, você meio que conseguiu aproximar um diâmetro logarítmico. Você conseguiu achar o seu destino rapidamente, porque log n é uma função que cresce muito devagar, né? Então, você tem um número de passos muito baixo aqui para achar o seu destino. Tá? Mas isso, assim, o interessante é que isso só acontece quando R é exatamente igual a 2. Quando R é entre 0 e 2, tá? Esse tempo passa a ser polinomial aqui em N. Tá? Mesma coisa quando R é maior que 2. O tempo passa a ser polinomial em N. Ok? Então, o que o Kleinberg descobriu é que você precisa ajustar essa probabilidade muito bem, utilizando a geografia da sua rede, de forma que essa busca local funcione bem. Essa estratégia aqui, nem sempre você consegue achar, né? Mas ele permite fazer um certo backtracking. Né? Então, o que acontece? Você vai, gulosamente, você transmite a sua mensagem para o nó, próximo nó, mais próximo do destino. Mas pode chegar um ponto em que não tem nenhum vizinho mais próximo do que o nó corrente. Esse tipo de, né, loop pode acontecer no seu algoritmo. Aí, o que ele permite é fazer um certo backtracking. Você pode voltar e aí, a partir de então, encaminhar a carta de novo. Tá? Então, assim, o que ele mostra é que quando R é igual a 2, na maioria dos casos, a mensagem chega nesse tempo aqui. Mas é claro que você pode criar artificialmente casos em que não vai funcionar. Né? Mas o que a gente está preocupado aqui é o caso médio.